Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser esse lindo chale, né, com bolsinho. Você pode usar ele fechadinho assim. Se você não quiser o bolso, você não precisa colocar, mas ele fica bem legal e é bem quentinho. Foi feito com o fio Comfort da Círculo. Eu utilizei 5 novelos inteirinhos para poder fazer, tá bom? Nem um pedacinho a mais também precisou. Mas você pode fazer ele do tamanho que você quiser, mais comprido, mais curto, ele também mais larguinho ou menos. Mas eu gostei, é um tamanho ideal. Então, pessoal, para essa peça a gente vai trabalhar com o fio Comfort da Círculo. Ele é um fio 100% poliéster, super macio, leve. O toque dele é super gostoso assim na pele. Vocês vão adorar trabalhar com esse fio. Eu vou utilizar a cor 5998, ela parece um musgo, né? Essa cor, um verde bem bonito. E o fio duplo. Né? Vamos utilizar de 4 a 6 novelos, depende do tamanho da peça que você vai fazer. Você pode fazer com mais pontos ou menos pontos, mais carreiras ou menos carreiras, dependendo do tamanho que você quiser. Eu comecei aqui já com 135 correntinhas, que são 134 mais uma, que é para virar. Essas 135 correntinhas, ela ficou num tamanho de mais ou menos 1,40 m, tá? De comprimento, o chale, né? Então, assim, se vocês quiserem com mais comprido, só fazer mais correntinhas. Menos, é só fazer menos correntinhas também. Lembrando que é sempre um número par que você vai fazer, mais uma para poder virar o trabalho. Nessa primeira volta, a gente vai trabalhar toda em meio ponto alto. Então, você vai laçar, vai pular essa primeira, né, que é a correntinha da vira. Vai vir aqui na sua segunda correntinha. E vai fazer meio ponto alto. Então, laçou, entrou na próxima, puxou, ficou os 3 na agulha, laçou e puxou por dentro de todos. Vai seguir assim até o final da carreira. Então, laçou, entrou no ponto, ficou os 3 na agulha, laçou e puxou tudo de uma vez. Lembre de trabalhar com a mão bem leve para os pontos ficarem um pouquinho mais folgadinhos, né? Ficar mais soltinho, a peça ficar com um caimento legal, não ficar uma peça dura, né? Então, assim, se você já tem um ponto muito apertado, utilize ainda uma agulha maior. Eu tô usando a 7, você pode colocar 7,5, 8, se seu ponto é muito apertado. E se seu ponto for muito frouxo, porque aí também não é legal ter a peça com os pontos muito largos, senão ele não vai ter a função de aquecer, né? De cobrir, vai ficar com muito buraquinho. Então, aí você trabalha com agulha um pouco menor, tá bom? Eu vou fazer aqui até o final das correntinhas e já volto. Então, cheguei aqui no final, só falta os 3 últimos pontinhos aqui. Pronto, chegou aqui no final, eu vou fazer o que agora? Eu vou trabalhar mais 5 carreiras em meio ponto alto também. Só que eu vou trabalhar pegando na alcinha de trás. Como a gente vai fazer isso, ó? Você vai subir uma correntinha apenas, porque a gente não vai contar essa correntinha de vira como ponto, tá? Então, a gente só vai subir uma. Subiu uma correntinha, virou o trabalho, laçou. Vai aqui logo no primeiro ponto, entrar na alcinha de trás do ponto e fazer o meio ponto alto. Lembrando, ó, o meio ponto alto, ele fica assim atrás, tá vendo? Então, aqui é o nosso ponto aqui em cima, ó, desconsidere esse fiozinho aqui, faz parte do ponto. Esse daqui é onde a gente vai pegar. Então, a gente vai pegar no pontinho de trás. Ó, esse ponto aqui de trás. E faz o meio ponto alto. Laçou, ó, entrou aqui no pontinho de trás, meio ponto alto. E vai trabalhar assim por mais 5 carreiras, né? Então, você vai ficar com 6 carreiras no total de meio ponto alto. Todas elas pegando na alcinha de trás. E lembrando sempre de fazer uma correntinha apenas para virar o trabalho, tá? E não conta ela como ponto. Eu vou fazer aqui as carreiras e já volto.
Prontinho, aqui eu tô acabando as 6 carreiras em meio ponto alto, tudo na alcinha de trás, ó. Faltam só 3 pontinhos. Acabou. Então, aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no total, em tudo em meio ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar o ponto principal da peça, né? Você vai subir 2 correntinhas. Essas correntinhas também não contam como ponto, tá? Elas só para subir o trabalho. Então, sobe 2 correntinhas, aí dá uma laçada e vai fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto. Vai pular um ponto, no seu próximo ponto, você vai fazer um ponto alto. Agora, aqui tem que prestar bastante atenção, ó. Você vai fazer um ponto alto aqui dentro desse buraquinho que ficou. Então, você vai passar envolvendo o ponto alto aqui de base e vai fazer um ponto alto aqui. Aí, agora, a gente repete, ó. Pula um ponto, faz um ponto alto. Agora, laça, vai fazer um ponto alto aqui dentro desse buraquinho que ficou. Vai envolver o ponto alto, ele vai ficar assim, parecendo um Y, ó. Então, de mais uma vez, ó, laçou, pulou um ponto, vem aqui mais pertinho, ó. Pulou um ponto, no próximo ponto alto, no próximo ponto, perdão, você vai fazer um ponto alto. Agora, vai vir e vai fazer o próximo ponto alto aqui, envolvendo esse ponto de base. Então, vai ficar assim. Pulou um ponto no próximo, tá? Fez um ponto alto. Agora, laçou e vai fazer o ponto alto aqui passando, envolvendo, né, o ponto alto da base. Aqui. Tá assim. Pulou um ponto, vem no próximo, ponto alto. Aí, vem o ponto alto, vai vir aqui, ó. Volta. E faz o ponto alto. A gente vai trabalhar assim até o finalzinho da carreira, aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente sobe para as próximas carreiras. Então, chegando aqui no final da carreira. Ponto alto envolvendo ele. Aí, aqui no finalzinho, vou pular uma, ó, e vou fazer o último ponto, que parece um Y, né? E vou fazer mais um ponto alto aqui, nesse último que sobrou. Fazer um ponto alto sozinho. Então, vai ficar tanto no final da peça, quanto aqui no começo dela, um ponto alto sozinho, aí sim começa a pular um ponto, começa a fazer os pontos. Aqui é a mesma coisa, um ponto alto sozinho, ó. Vou subir 2 correntinhas, lembrando que as correntinhas não contam como ponto. Vou fazer o ponto alto aqui nesse primeiro ponto, ó. E vou seguir fazendo esse pontinho Y. Vou pular o primeiro ponto aqui, que é o ponto que a gente fez envolvendo. Vou vir aqui no próximo ponto alto normal. E ponto alto aqui, envolvendo esse ponto da base. Pulo um ponto,
no próximo ponto alto, e o ponto alto envolvendo o ponto da base. Pulo um ponto, próximo ponto alto, e o ponto alto envolvendo o ponto da base. Então, eu vou seguir assim e vou fazer no total 16 carreiras. Então, fiz a primeira, vou fazer mais 15 carreiras aqui, todas nesse ponto, tá bom? Assim que eu terminar, eu já vou voltar aqui com vocês para poder terminar, fazer o acabamento da peça e as outras partes. Pessoal, depois a gente faz as 14 carreiras, vai ficar assim, ó, fica bem largo. E depois dessas 14 carreiras, a gente vai fazer essa partezinha aqui também, para encerrar. Então, vão ser 6 carreiras e meio ponto alto, pegando na alcinha de trás. Só essa primeira volta aqui, que a gente vai fazer pegando na alcinha normal. Então, ó, sobe primeiro uma correntinha, virou o trabalho, e aí a gente vai fazer a laçada e vai fazer meio ponto alto em todos os pontos. Só meio ponto alto. Então, aí, nessa primeira, a gente faz pegando normal ponto, e as próximas sai todas pegando na alcinha de trás do ponto, tá bom? São 6 carreirinhas que a gente vai fazer. Aqui, só para mostrar para vocês, eu cheguei no final da carreira, a primeira carreira de meio ponto alto, correntinha, virou. Aqui agora vai fazer tudo meio ponto alto, pegando na alcinha de trás do ponto. Alcinha de trás, alcinha de trás, alcinha de trás. E segue assim por mais 5 carreiras, então, a gente vai ficar com 6 no total. A primeira pegando normal nos pontos e mais 5 pegando pela alcinha de trás. Ó, o bolso do chale, a gente trabalha os mesmos pontos que a gente trabalhou no meio dele. Então, aqui tá ele pronto, ó. Aqui, aquele ponto que parece Y no meio. O bolso, ele vai caber aqui no meio, ó. Vai sobrar umas 2 carreirinhas daquele Y pra lá e umas 2 pra esse outro lado. Ele fica aqui, assim. Então, aqui eu fiz 26 correntinhas pra começar. Mas se você fez ele maior ou menor, então você vai colocar a quantidade de correntinhas correspondente também. Então, se foram mais, se foi menor e ele ficar ultrapassando, ele ficar passando assim pra cá, aí você faz menos correntinhas pra ele poder ficar assim bem no meio, tá? Vamos começar a fazer o bolso. A gente vai trabalhar o meio ponto alto, esse pontinho que parece o pontinho Y, igual a gente trabalhou no corpo, né, do chale. Aqui a gente trabalha as 26 correntinhas. Vai fazer o meio ponto alto a partir da segunda correntinha aqui da agulha. Então, faz o meio ponto alto, opa. Um em cada um. Vai subir uma correntinha só no final, igual a gente fez. É igualzinho que a gente trabalhou no chale. E aí, vai começar a trabalhar as carreirinhas na alcinha de trás. Vão ser 8 carreiras aqui no meio ponto alto. Aqui, ó, 8 voltinhas. As 8 carreiras com meio ponto alto na alcinha de trás.
Agora, a gente vai fazer 2 voltas, 2 carreirinhas, né, naquele pontinho Y. Então, sobe 2 correntinhas. A correntinha não conta como ponto. Vem aqui no seu primeiro ponto e faz um ponto alto. Pula um ponto, no próximo, um ponto alto. E um ponto alto passando por dentro desse ponto alto aqui. Então, pula um ponto no próximo, um ponto alto, e o outro ponto alto você vai fazer passando aqui por dentro. Aí, pula um ponto, próximo um ponto alto, e o ponto alto passando aqui por dentro. Vai fazer assim até o finalzinho da carreira. Lembrando que são só 2 voltas nesse ponto. Tá? Eu vou chegar aqui até o finalzinho. Aí, aqui, cheguei no final. Aqui no finalzinho, você vai pular um ponto e aqui no último ponto vai fazer um ponto alto. Então, ele vai ficar com um ponto sozinho aqui e um ponto no começo e um ponto sozinho no final. Sobe as 2 correntinhas. Aqui no mesmo ponto, faz um ponto alto. Pula um, no próximo, ponto alto e o pontinho transpassando o ponto alto aqui. Ficou assim, vou terminar a carreira, que é a última nesse ponto no bolso, e a gente faz as 2 últimas carreiras. Então, cheguei aqui no final, terminei com um ponto alto, ficou as 8 carreiras de meio ponto alto e as 2 carreiras no pontozinho Y. Agora, eu vou fazer 2 carreiras em meio ponto alto. Uma correntinha, virou. Essa volta eu vou fazer um meio ponto alto em cada ponto normal, pegando as 2 alças do ponto normal. E a próxima eu vou fazer pegando só na alcinha de trás. Aí, terminando ele vai ficar assim. Lembrando que a frente do bolso é muito importante. A frente do bolso é essa, ó, que vai começar com essa voltinha aqui. Vai ter uma voltinha aqui antes do ponto Y e termina com essa aqui também. Essa é a frente do bolso. Ó, pessoal, para costurar o bolso, como que a gente vai fazer? Eu posiciono aqui o bolso, lembrando que a frente dele é essa, que tem aqui a voltinha na alcinha de trás e aqui em cima também. Aí, a gente vai contar. Aqui, ó, você vê que tem uma carreirinha de ponto Y e 2. Vai costurar nessa linha aqui. Deixar uma voltinha aqui livre embaixo. E vai começar a costurar daqui. Então, ó, a gente tem uma de ponto Y, 2. A gente vai pegar nessa volta aqui. E um ponto aqui também. E aí, é só ir subindo, ó. Um pontinho daqui e um pontinho daqui. Pega um pontinho aqui e aqui. Não tem bem um... Ah, mas eu pego onde exatamente? Não tem bem exatamente onde você vai pegar. O importante é você não pegar um fio só. Por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui de baixo. Aí, eu venho e pego só isso aqui, só um fiozinho. Não, pega inteiro, assim, os dois fios, né? Ou você pega aqui no meio, pega alguns fios assim, ó, pra ele ficar bem firme a costura. E vai seguindo. Eu prefiro começar assim de baixo, porque eu poderia começar o quê? Daqui de cima, e descendo, e vir e já ir direto. Só que eu prefiro começar daqui pra cá,
porque aí ele ajusta certinho, porque eu podendo começar daqui de cima, eu poderia errar por ele muito para baixo e quando chegar aqui ele passar ou ficar muito para cima. Aqui não, começando aqui de baixo, eu já venho daqui, subo, ele vai ficar aqui na base no lugar certinho. Aí depois eu começo a outra costura daqui, retinho embaixo e subo aqui. Aqui embaixo eu vou procurar seguir aqui o penúltimo ponto, deixar o último ponto que a gente fez, que é aquele ponto, o penúltimo e o último e o primeiro, né, das carreiras. A gente vai deixar ele pra cá e vai pegar aqui em cima. Então, pega os pontinhos aqui e aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó, deixar 2 pontos, ou seja, 2 buraquinhos, e vai pegar e costurar tudo nessa linha aqui. Aí, ele vai ficar bem presinho, vai ficar assim, ó. Vendo? Ele fica bem presinho. Aqui. E aí, é só depois esconder os fios. Pessoal, para fazer a franja, vocês vão pegar um caderno, né, uma agenda, um pedaço de papelão, alguma coisa que tenha o tamanho do comprimento que você queira a franja, mais ou menos, né, porque a gente ainda para as pontas dela para acertar. E aí, você vai enrolar o fio várias vezes, por diversas vezes aqui, que vai bastante franja. Enrolei bastante aqui. Aí, no mesmo lugar onde você começou a enrolar e ficou a pontinha, você também para, corta aqui a ponta e vai cortar só de um lado. Aí, vai ficar assim. Você vai colocar dobrado assim no meio. Pega umas 3, 4 fiozinhos assim. Pegar 3. E aí, você vai ver na borda. Pode pegar uma agulha um pouco mais fina daqui que você trabalhou, né, no poncho, pra ficar mais fácil de puxar. E você vai colocar em toda a bordinha aqui. Então, ó, só você entrar. Ou você pega ele assim, de baixo pra cima, ou você puxa ele assim, de cima pra baixo. Lembrando que se você fizer de baixo pra cima, todo ele você tem que fazer assim. Se for de cima pra baixo também. Vou pegar ele assim. No meio aqui. E vou puxar. Opa. E vou puxar aqui. Depois que puxou, você pode fazer com a própria agulha ou com os dedos, você vai laçar aqui e puxar pelo meio. E puxa tudo. Vou fazer mais uma aqui. Ó, eu peguei 3 fiozinhos, você vê se tá ponta com ponta aqui. Dobrou assim no meio. Aí, você vem aqui do lado desse. Não põe muito espaçado. Gosto de colocar um pouquinho mais juntinho, porque eu gosto de bastante franja. Mas, se você quiser, você pode colocar mais passado ou menos. Colocar só 2 fios. Passou aqui. E puxou por dentro de tudo. Aí, dá uma puxadinha. Aí, vai colocando assim, na borda toda.